Minhas amigas viviam me provocando, dizendo que eu estava perdendo experiências e que devia aproveitar mais antes de me casar. Mas cometi o pior erro da minha vida ao deixar que elas me convencessem a ter uma noite de sexo casual. Agora perdi meu noivo para sempre, depois que uma delas contou toda a verdade para ele. Já faz um tempo desde que tudo aconteceu. O suficiente para que eu não sinta mais como se meu coração fosse saltar do peito sempre que penso nisso. Talvez seja por isso que estou escrevendo este desabafo agora, porque dói um pouco menos falar sobre o assunto. Mas não estou nem perto de superar. Acho que nunca vou conseguir me recuperar de algo assim. Eu tinha tudo o que sempre quis, e perdi tudo por causa de um erro estúpido. Não existe superar isso. O tempo apenas faz com que seja menos insuportável. Ainda não consigo lidar com meus erros nem com o fato de ter perdido ele. Meu noivo era tudo para mim. Kyle era minha vida inteira, e eu destruí tudo. Acabei com tudo que tínhamos porque me senti deixada de lado. Hoje tudo parece tão patético e infantil quando penso nisso. Agora parece que todo mundo é contra o amor. Muitas mulheres são contra casar e formar família. Está em todo lugar. Mas eu nunca fui assim. Desde menina eu sonhava com o meu grande dia. Planejava mentalmente cada detalhe, como seria o casamento, a lua de mel, tudo. Mas o que mais me encantava era sonhar com o noivo. Fantasiava sobre o tipo de homem com quem me casaria e como construiríamos uma vida juntos. Eu carregava essa imagem perfeita na cabeça enquanto crescia. Claro, quando fiquei mais velha e comecei a namorar de verdade, as lentes cor-de-rosa foram ficando embaçadas. Percebi que eu era um pouco ingênua nos meus desejos e que a maioria deles nem era realista. Mas apesar de tudo, mantive a esperança de que pelo menos parte desse sonho se realizaria. E então conheci Kyle. Foi na noite depois de um encontro horrível. Eu estava prestes a excluir um dos vários aplicativos de namoro que usava e resolvi dar uma última olhada. Nós já havíamos dado match há algum tempo, e ele tinha me mandado mensagem, mas eu só vi naquela noite. O perfil dele não tinha nada de especial, mas ele era muito bonito. O encontro ruim que eu tinha tido me desanimou, e eu não estava com vontade de marcar outro. Mas havia algo em Kyle que me chamou a atenção. Acho que foi o sorriso. Ele tinha um sorriso maravilhoso, e no perfil dizia que era religioso, o que na época era importante para mim. Resolvi dar uma chance. Pensei, qual o problema? Se não der certo, vai ser só mais um na lista de encontros fracassados. Então mandei mensagem. Ele respondeu quase imediatamente, e tudo deslanchou a partir dali. Depois de alguns dias trocando mensagens, passamos a ligar um para o outro. Pode soar bobo, mas acho que me apaixonei no instante em que ouvi a voz dele. Era profunda, mas sem ser agressiva. Um pouco rouca, mas não áspera. Perfeita. Isso me prendeu ainda mais. Quem me conhece diria que eu era uma romântica incorrigível, que me apaixonava rápido demais. Eu sempre tentava negar, mas sabia que não estavam completamente errados. Eu realmente tinha a tendência de me entregar primeiro e pensar depois. Foi assim em todos os meus relacionamentos anteriores, e geralmente dava errado porque eu estava cega demais para enxergar os sinais. Mas com Kyle eu sabia que era diferente. Nosso primeiro encontro foi mágico. Assim que vi aquele sorriso pessoalmente, tive certeza de que ele era o homem certo. O encontro em si não foi nada extravagante. Jantamos em um restaurante italiano simples que ele gostava, mas foi totalmente diferente de todas as minhas experiências anteriores. Ele realmente me escutava, fazia perguntas de verdade, parecia interessado em quem eu era, não ficava apenas falando de si mesmo. Estar com ele era fácil, algo a que eu não estava acostumada. Depois daquela noite começamos a nos ver com frequência. Se eu não estava no trabalho ou resolvendo coisas, estava com ele. Tudo ao lado dele parecia mais leve. Até coisas pequenas como ver TV ou fazer compras, ficavam melhores quando estávamos juntos. Não demorou muito para amigos e família perceberem como a relação estava ficando séria. Minha mãe gostou dele quase de imediato, e meus amigos também simpatizaram. Kyle era tudo o que eu sempre disse querer. Gentil, atencioso, dedicado. Ele não fazia joguinhos nem me deixava em dúvida sobre o que sentia. Depois de anos me envolvendo com as pessoas erradas, isso foi um alívio imenso. O pedido de casamento aconteceu depois de uns 2 anos. Ele me levou ao mesmo restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Achei que era só um jantar de aniversário de namoro, mas ele estava misterioso e nervoso o tempo todo. E depois da sobremesa, ele se ajoelhou diante de mim. Acho que ele nem chegou a terminar o discurso antes de eu já estar dizendo sim. Foi uma das noites mais felizes da minha vida. No começo, tudo era maravilhoso. Estávamos praticamente nas nuvens. Fazíamos planos para o casamento, contávamos para todo mundo, visitávamos locais para a cerimônia e conversávamos sobre como seria o nosso futuro. Mas quando a empolgação inicial do noivado começou a passar, as coisas começaram a mudar um pouco. Nada muito dramático, apenas pequenas rachaduras aqui e ali. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Depois do pedido, achei que tudo só ficaria melhor. Esperava que nos sentíssemos ainda mais próximos, mais apaixonados, afinal, estávamos planejando passar a vida inteira juntos. Mas com o tempo parecia que Kyle começou a se afastar. Antes ele sempre fazia questão de se esforçar. Marcava encontros, me surpreendia com pequenos gestos, vivia me lembrando o quanto me amava. Só que tudo isso foi diminuindo. Ele ficou um pouco distante, menos atencioso. Não acho que no começo ele tenha feito isso de propósito. Talvez apenas tenha ficado confortável demais, como se não precisasse mais se esforçar, já que sabia que eu não iria a lugar nenhum. O romance que antes surgia de forma tão natural entre nós, e que fazia o relacionamento ser tão leve começou a desaparecer. E eu não sabia como trazer isso de volta. Com o passar dos meses, percebi cada vez mais as mudanças. Ainda passávamos tempo juntos, mas não era a mesma coisa. Ele já não segurava tanto a minha mão em público. Parou de planejar encontros inesperados, e às vezes,
estava tão envolvido com o trabalho ou organizando as finanças para o casamento que eu me sentia invisível, como se fosse ignorada de propósito. Era horrível, mas eu tentava me convencer de que era normal, que todo casal acaba esfriando um pouco, mesmo que doesse. Quando desabafava com minhas amigas, elas sempre respondiam da mesma forma. Riam e diziam coisas como, bem-vinda à vida de casada, ou, o anel geralmente é o fim de todo romance. Uma delas, que já tinha se divorciado e vivia fazendo piadas, sempre dizia que depois que um homem sente que a mulher está presa, todo o esforço desaparece. No começo eu não levava esses comentários a sério, mas quanto mais pensava neles, mais começavam a me incomodar. Passei a comparar a minha realidade com a delas, e isso só me fazia sentir pior. Minhas amigas saíam com frequência e viviam me provocando por eu ficar em casa, dizendo que eu estava perdendo a vida desde que fiquei noiva. No início, tentei ignorar. De verdade, pensava, quem liga se não estou em todo brunch ou em toda sexta-noite? Eu tenho Kyle, e é isso que importa. Ele é o que eu quero. Mas conforme ele se afastava cada vez mais, e eu ficava em casa me sentindo negligenciada, aquelas brincadeiras começaram a machucar. Fizeram-me questionar se talvez eu estivesse realmente perdendo algo, diversão, liberdade, ou uma versão de mim mesma que existia antes do Kyle. E todas essas dúvidas pioraram depois de uma tarde em que saí para almoçar com as minhas amigas. Era para ser algo casual, só para colocar a conversa em dia. Mas claro, o assunto acabou virando para mim, como sempre. Elas zombaram do fato de eu nunca mais sair, disseram que eu estava presa e que não podia fazer nada sem antes consultar o Kyle. Me chamaram de futura dona de casa, como se eu não tivesse um bom emprego, e riram como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Disseram que eu agia como se já tivesse assinado minha vida inteira. Normalmente, eu teria apenas revirado os olhos e deixado passar. Mas naquele dia doeu de outra forma. Talvez pelo que já vinha acontecendo em casa. Talvez porque eu já estava me sentindo insegura. Mas pela primeira vez, pensei que talvez elas tivessem razão. Talvez eu realmente tivesse perdido uma parte de mim estando com Kyle. Então, quando me convidaram para sair naquele fim de semana, eu aceitei. Disse a mim mesma que seria só uma noite inofensiva com as meninas e que não havia nada com que me preocupar. Achei que seria apenas alguns drinks, um pouco de dança e depois voltar para casa. Acreditei que isso me ajudaria a esquecer os problemas com Kyle, a aliviar um pouco da tristeza que eu sentia. Mas eu estava errada. Aquela noite não foi inofensiva. Foi a noite que acabou com a vida que eu pensei que teria. A noite começou tranquila. Fomos a um bar lotado e barulhento. No começo eu não estava no clima. Fazia muito tempo que não ia a um lugar assim, então demorei a me soltar. Pedi uma bebida só para ter algo na mão, mas a maior parte do tempo fiquei de lado, deixando minhas amigas conversarem e rirem. Eu me sentia deslocada como se fosse óbvio que eu não pertencia àquele ambiente, me forçando a estar ali. Minhas amigas, no entanto, tentavam me animar. Ficavam dizendo para eu parar de ficar emburrada para me soltar um pouco. Uma delas até pegou na minha mão e me arrastou para a pista de dança. Eu resisti no começo, mas depois de alguns drinks comecei a relaxar. Passei a me sentir bem, um pouco mais livre. Não estava pensando no Kyle, nem na distância entre nós, nem no casamento que de repente, parecia mais uma obrigação do que um sonho. Dançamos juntas por um tempo, mas eventualmente elas se afastaram. Acabaram se envolvendo com homens aleatórios que estavam rondando por perto. Eu não conseguia fazer isso, não com um anel de noivado no dedo. Então voltei para o bar e fiquei lá, me sentindo ao mesmo tempo ciumenta e culpada. Foi quando uma das minhas amigas, a divorciada, apareceu ao meu lado. Pediu mais uma bebida para si mesma e ao ver o jeito como eu olhava para os outros, balançou a cabeça e disse que casamento não precisava ser uma prisão. Afirmou que eu era jovem demais para estar tão presa e que Kyle nem vinha me tratando tão bem ultimamente. Então, qual era o problema de me divertir um pouco? Lembro de ter ficado encarando ela, sem saber o que responder. Então ela segurou minha mão, tirou o anel de noivado do meu dedo e disse que eu estava perdendo a vida, pela milionésima vez, antes de voltar para dançar. Fiquei olhando para minhas amigas até começar a me perguntar se ela tinha razão. Kyle realmente não era o mesmo desde o noivado. Estava distante, frio, mais focado no trabalho e nas contas do que em mim. Quanto mais eu ficava sentada ali, mais aquilo me corroía. Talvez fosse a minha última chance. Talvez eu realmente merecesse uma noite só para mim. Então bebi mais um pouco e fui para a pista. A bebida e a música me ajudaram a desligar a mente por um tempo. Me permiti dançar e me mover entre estranhos. E quando um homem prendeu o olhar em mim e não desviou, eu também não desviei. Ele não perdeu tempo. Aproximou-se por trás enquanto eu dançava, tão perto que eu podia sentir seu corpo contra o meu. Segurou minha cintura e eu deixei. Não me afastei. Na verdade, quase incentivei. Foi bom sentir alguém tão focado em mim, aproveitar a forma como ele me tocava, como dançava comigo. Tudo aquilo. Depois de algumas músicas, ele se inclinou e perguntou se podia me pagar uma bebida. Respondi sim, sem nem pensar. Atravessamos a multidão e acabamos em um canto escuro do bar, um daqueles lugares em que mal se enxerga. Ele me entregou um copo, e eu aceitei sem nem perguntar o que era. Perguntou sobre mim, e não sei por que, em vez de contar a verdade, comecei a mentir. Inventei histórias, criei uma nova versão de mim para aquela noite. Nada daquilo era real, mas havia algo libertador em me transformar em outra pessoa, nem que fosse por algumas horas. Conversamos, flertamos, e ele sempre arrumava desculpas para me tocar. Eu deixei. Até retribuí alguns toques. Não me afastei quando ele passou a mão pela minha perna ou brincou com meus dedos enquanto falava. Normalmente eu teria revirado os olhos para metade das coisas que ele dizia, mas ali, naquele canto, tudo parecia excitante.
Em certo momento, ele me olhou e perguntou se eu queria ir embora. O jeito que falou deixava óbvio o que queria dizer. Meu estômago gelou e por um instante pensei no Kyle, na vida que estávamos construindo. Hesitei. Mas então olhei para a pista e vi minhas amigas de novo, a maioria nos braços de homens que nem conheciam, vivendo sem pensar duas vezes. E naquele momento decidi que já tinha me cansado de esperar, de perder. Então disse sim. Não deveria ter dito. Eu realmente não deveria. Mas estava bêbada, magoada, e era bom sentir de novo a atenção completa de alguém, como costumava ter de Kyle. Sair do bar com ele foi como sair da minha própria pele. Fingi para mim mesma que não estava fazendo aquilo de verdade, que talvez só fossemos conversar em algum lugar mais tranquilo. Mas lá no fundo, eu já sabia o que iria acontecer. Pegamos um táxi e nos beijamos no banco de trás durante o trajeto. Meu coração disparava, como se eu fosse uma adolescente se escondendo de novo. Quando chegamos ao apartamento dele, já não pensava em mais nada e em mais ninguém. O sexo não foi romântico, não foi especial nem bom. Foi apressado, bagunçado. Ele era mais bruto do que eu gostava, mas deixei acontecer. Tentei me convencer de que aquele calor, aquela loucura, era a liberdade que todos diziam que eu precisava, que finalmente eu estava vivendo um pouco. Mas assim que acabou, quando me vi deitada ao lado de um homem por quem eu não me importava e cujo nome mal lembrava, o peso do que eu tinha feito me atingiu. Não voltei para casa. Não consegui. Só de pensar em me deitar ao lado de Kyle depois daquilo me dava náuseas de tanta culpa. Saí o mais silenciosamente que pude. Eu me vesti e fui direto para a casa de uma amiga. Ela já estava apagada quando cheguei, mas normalmente deixava a chave reserva em algum lugar, então entrei sozinha. A primeira coisa que fiz foi tomar um banho demorado. Acho que de algum jeito, pensei que poderia lavar à noite e o que eu tinha feito, mas não adiantou. Eu ainda me sentia péssima. Depois disso não consegui dormir. Só ficava pensando no Kyle e em como tinha estragado todos os planos que fizemos juntos. Então, sem nem pensar, peguei o celular e liguei para ele. Era tarde e acabei acordando, mas no instante em que ele ouviu a minha voz e percebeu o quanto eu estava abalada, seu tom mudou e ele ficou preocupado. Começou a perguntar se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ele sabia que eu tinha saído com as minhas amigas e perguntou se eu estava em segurança, se precisava que ele fosse me buscar ou algo assim. Ouvi-lo falar daquele jeito partiu ainda mais meu coração. Ele estava meio dormindo, mas mesmo assim seu primeiro instinto foi cuidar de mim, garantir que eu estava bem. Ele não parecia distante, não como tinha estado nos últimos meses. Soava exatamente como o homem por quem me apaixonei. E foi nesse momento que percebi que não importava o que minhas amigas dissessem, nenhuma noite aleatória ou ficada sem significado poderia se comparar ao que eu tinha com ele. Eu disse a ele que estava bem, que só queria dar notícias. Ele acreditou, disse que me amava e que me veria depois, quando eu voltasse para casa. Quando a ligação terminou, me encolhi e chorei até não aguentar mais. Chorei tanto que acabei com uma dor de cabeça e precisei tomar um Tilenol. Foi aí que tomei minha decisão. Eu não poderia contar para ele. Por mais que a culpa me consumisse, sabia que confessar só destruiria tudo. Kyle me amava. E apesar de ter estado estranho ultimamente, ele ainda era meu noivo. Eu não podia arriscar perdê-lo por causa de um erro impulsivo. Então me convenci de que esconderia tudo e fingiria que nunca aconteceu, para proteger o que ainda tínhamos juntos. Achei que estava fazendo a coisa certa, que estava protegendo nós dois. Pensei que tudo ficaria bem se eu apenas mantivesse a calma, seguisse com a vida e me concentrasse em ser uma futura esposa melhor, em vez de ficar remoendo meus erros. Mas minha paz com ele não durou muito. Poucos dias depois daquela noite, tudo começou a desmoronar. E nem foi o Kyle quem me confrontou primeiro. Foi uma das minhas próprias amigas, justamente a que sempre tinha sido a menos insistente sobre eu precisar ser mais livre e a mais quieta naquela noite. Ela nunca tinha participado das provocações de você estar perdendo coisas como as outras. Na ligação, ela parecia séria, e no começo achei que algo tivesse acontecido. Mas então ela simplesmente perguntou se o que tinha ouvido das outras era verdade. Se eu realmente tinha saído do bar com outro homem. Por um instante quase menti e disse que tinha ido direto para casa. Mas antes que percebesse, a verdade escapou. Admiti o que tinha feito e o quanto me arrependia. Coloquei tudo para fora, na esperança de que ela entendesse e talvez guardasse para si. Mas em vez disso, ela ficou em silêncio. Depois de um tempo, finalmente disse que eu tinha ultrapassado todos os limites, que o que fiz não foi apenas descuido, foi cruel e injusto com Kyle. A decepção no tom de voz dela foi mais pesada do que eu esperava, e me senti desconfortável quando a ligação terminou. Fiquei olhando para o celular, preocupada com o estado da nossa amizade, sem imaginar que esse seria o menor dos meus problemas. O golpe real veio algumas noites depois. Kyle estava na cozinha preparando o jantar enquanto eu estava no sofá. Parecia que tínhamos voltado ao normal, quase parecia que eu tinha conseguido enterrar aquilo para sempre. Então o celular dele vibrou no balcão. Lembro de vê-lo pegar, olhar para a tela e sair para atender do lado de fora. Não achei nada demais no início, às vezes ele atendia lá fora se fosse algo de trabalho. Normalmente não demorava muito. Mas dessa vez ele não voltou logo. Levou quase uma hora até entrar novamente, e ele estava completamente diferente. Seu jeito havia mudado, e ele parecia furioso. Senti um nó no estômago à medida que ele se aproximava de mim, e esse nó só aumentava quando ele perguntou o que tinha acontecido naquela noite. Naquele momento eu soube que minha amiga tinha contado algo. Não havia como escapar. A verdade saiu de mim como uma avalanche antes que eu pudesse impedir. Ele sabia agora, e não havia como voltar atrás. Então percebi que o melhor que eu podia fazer era me abrir de vez e implorar pelo perdão dele. Mostrar que éramos mais fortes do que aquele único erro. A parte mais difícil nem foi a raiva dele. Foi olhar para o rosto dele enquanto eu contava tudo. Ver a expressão dele desmoronar e acompanhar o momento em que ele processava que a mulher com quem ele queria casar o tinha traído da forma mais ridícula possível. Aquilo foi quase insuportável.
A primeira coisa que ele fez depois que terminei foi me dizer que eu estava errada e que ele não tinha se afastado de propósito. Ele simplesmente estava exausto, porque estava constantemente sobrecarregado de trabalho. Sentia-se no limite e mal tinha tempo para qualquer coisa naqueles meses. Eu tinha interpretado o estresse dele como rejeição. Me convenci de que estava perdendo algo quando, na verdade, eu já tinha tudo o que precisava. Ele não gritou, não perdeu a cabeça. Não jogou nada, não me insultou. Em vez disso, disse que entre nós estava acabado e que o casamento estava cancelado. A vida que havíamos planejado juntos terminou antes mesmo de começar. Ele pediu o anel de volta, e entregá-lo foi como sentir o peito sendo rasgado. Quando saí daquela casa, sabia que era a última vez. As semanas que se seguiram foram implacáveis. Minha caixa de entrada ficou lotada de lembretes de tudo que eu tinha perdido. Havia e-mails de cancelamento de fornecedores, recusas de reembolso, listas de taxas de degustações de bolo, reservas de locais e arranjos florais. Tudo. Cada mensagem era mais um lembrete do futuro que eu tinha jogado fora. Vi todos os planos que antes me deixavam tão animada simplesmente se dissolverem e desaparecerem. Todos eles me lembravam de que não havia mais casamento para pagar, porque não havia mais casamento algum. Tentei entrar em contato, mas o Kyle nunca respondeu. Ele me bloqueou completamente da vida dele. Sem mensagens, sem ligações, sem chance de explicação além da minha confissão. Para ele tinha acabado de vez e não havia nada que eu pudesse fazer. Agora, meses depois, o peso do que perdi ainda é sufocante. Evito os lugares onde costumávamos ir, porque até a menor lembrança chega a doer fisicamente. O tempo só tornou a dor um pouco menos aguda, mas não a apagou. Ainda penso nele na noite em que descobriu. Eu queria tudo com ele. Casamento, uma família, envelhecer ao lado dele. E estive tão perto de conseguir, mas destruí tudo por causa de uma única noite em que quis me sentir viva. Me convenci de que poderia esconder, de que não precisava significar nada. Mas segredos quase nunca ficam enterrados. Eles sempre encontram uma forma de vir à tona.